Quando os cientistas começaram a registrar espécies por meio de ilustrações, no início do século XIX, a invenção da câmera alterou para sempre a documentação animal. Nos últimos 200 anos, muitas fotografias foram capturadas de animais que já não estão presentes. No vídeo de hoje, vamos examinar algumas dessas imagens e aprender sobre essas espécies e como foram perdidas tragicamente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Segredos da Noite. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e vamos lá! Valabitolache. Os dois valabis do lago tinham cerca de 1 metro de altura e habitavam pastagens no sudeste da Austrália. Esta espécie graciosa e bela foi descrita em 1846, mas, infelizmente, devido à rápida expansão humana na área na época, a população da espécie foi drasticamente reduzida nos anos 1920. Em uma tentativa de salvá-los, 14 dos últimos animais conhecidos foram reunidos para um programa de reprodução. Infelizmente, 10 dos 14 morreram durante a captura e apenas 4 sobreviveram para serem levados ao zoológico. A última vez que foram oficialmente avistados na natureza foi em 1924, embora alguns avistamentos tenham sido relatados até a década de 1970, e o último exemplar em cativeiro morreu em 1924. Esta é a última imagem conhecida dessa espécie em cativeiro. 2. Quagga. Subespécie da zebra comum, era totalmente única em suas marcações. Em vez das listras cobrirem todo o corpo, as listras do quagga estavam restritas à metade dianteira do corpo. Além disso, em vez de ser preto e branco, o quagga era marrom e branco, com uma barriga e pernas brancas. Esta subespécie só era encontrada na parte sul do continente africano, preferindo os prados e matagais do interior. Os colonizadores holandeses e britânicos caçaram implacavelmente essa espécie, acreditando erroneamente que ela era mais abundante. Esta é uma das últimas imagens conhecidas do quagga, tirada no zoológico de Amsterdã quando morreu em 1883. Infelizmente, foi visto como um problema menor na época, e o zoológico simplesmente solicitou outro exemplar, sem perceber que o último quagga selvagem havia morrido cerca de 5 anos antes. Com a perda deste exemplar em Amsterdã, o quagga desapareceu para sempre. Atualmente, há esforços para trazer o quagga de volta à vida. 3. O pombo passageiro. Esta espécie passou de ser a ave mais abundante do planeta para estar extinta em apenas algumas décadas. Com a rápida expansão dos colonos europeus pela América do Norte Oriental e a destruição das florestas em que as aves dependiam, as coisas já estavam difíceis para essa espécie. Além disso, a caça comercial excessiva acabou por selar o destino do pombo passageiro. Esta é a Marta, o último pombo passageiro, cuja foto foi tirada em 1914. Com a sua morte, essa espécie desapareceu para sempre, e os ecossistemas dos Estados Unidos nunca mais foram os mesmos. 4. Periquito da Carolina. O periquito da Carolina era a única espécie de periquito nativa das planícies do continente. Há evidências de que essas aves migravam até o sul do Canadá e viviam em grandes grupos, alimentando-se de frutos e sementes, especialmente do berbigão. O consumo dessas sementes tóxicas pelo próprio periquito os tornou tóxicos, resultando na morte de predadores como gatos domésticos que os consumiam. Além disso, o declínio natural da espécie desde o fim da última era glacial foi agravado pela destruição de florestas pelos colonizadores europeus. A sua extinção é um mistério, com uma população relativamente saudável observada em 1896, mas esses esforços de recuperação não foram suficientes. A última fotografia conhecida do último periquito em cativeiro, chamado Incus, foi tirada em 1900. Incus morreu em 1918, apenas 4 anos após a morte da última pombo passageiro, Marta. 5. Papagaio do paraíso. Os papagaios do paraíso habitavam o leste da Austrália, vivendo em pares ou em pequenos grupos familiares e nidificando em termiteiras. Essas aves, embora nunca tenham sido extremamente comuns, viram sua população drasticamente reduzida após uma seca em 1902. As razões para esse declínio incluem possíveis efeitos do pastoreio do gado, queimadas de terras, caça para o comércio de animais de estimação, entre outros.
A última foto conhecida de um papagaio do paraíso foi tirada em 1922, mostrando uma ave selvagem entrando em seu ninho. O último avistamento oficial da espécie foi em 1927, apenas 5 anos após a captura dessa imagem. 6. Leão de Atlas. Considerado uma subespécie distinta de leão africano, o leão de Atlas habitava as regiões desérticas do norte da África. Esses leões foram encontrados ao longo de milênios em áreas próximas a grandes centros da civilização humana e eram caçados implacavelmente. Embora tenham persistido até o século XX, a introdução generalizada de armas de fogo na região levou ao abate do último exemplar nos anos 1960. Uma imagem tirada de um avião sobrevoando as montanhas do Atlas é frequentemente considerada a última fotografia desse leão. Surpreendentemente, estudos genéticos recentes indicam que o leão barbeiro não está completamente extinto, fazendo parte de uma única linhagem presente em várias regiões do norte da África, Oriente Médio, sul da Europa, Ásia e até mesmo na Índia, onde uma pequena população de leões asiáticos sobrevive. 7. Artebestes bubal. O Artebestes bubal foi o primeiro animal com coração descrito pela ciência. Embora seja agora reconhecido como uma das 8 subespécies, foi descrito em 1766 e se diferenciava das outras pelo seu pelo uniforme de cor-areia, que o ajudava a se camuflar nos desertos do norte da África, seu habitat natural. No início do século XIX, especialmente após a colonização francesa da Argélia em 1830, sua população declinou rapidamente, com manadas inteiras sendo abatidas a tiro. Com o tempo, a espécie desapareceu de grande parte de sua área de distribuição antes do início do século XX. A última fotografia conhecida do animal foi tirada em 1902. O último espécime selvagem conhecido foi abatido e morto em Marrocos apenas 2 anos depois, levando à extinção da subespécie. 8. Foca monge do Caribe. A foca monge do Caribe era a única espécie de foca nativa do Golfo do México e costumava ser relativamente comum em sua área de distribuição. Essas focas se reuniam em grupos de cerca de 30 indivíduos, alimentando-se principalmente de peixes e crustáceos. No entanto, foram caçadas em excesso, facilmente atacadas em terra e sua curiosidade em relação às pessoas facilitava sua caça pelos humanos. Principalmente visadas pelo óleo produzido a partir de sua gordura, também eram frequentemente consumidas. Até a década de 1850, já eram difíceis de encontrar. A última foto conhecida da espécie foi tirada em 1952. O último avistamento confirmado ocorreu ao largo da costa da Colômbia em uma data posterior e desde então a espécie nunca mais foi vista. 9. Sapo dourado. O sapo dourado foi encontrado apenas em uma pequena área de floresta tropical nas montanhas da Costa Rica, descoberto em 1966. Todos os anos, a espécie se reunia em grandes números durante a época de acasalamento. No entanto, a população começou a declinar rapidamente, com apenas 10 ou 11 sapos registrados em 1988 e apenas um sapo macho em 1989. Após uma expedição em 2004, o sapo dourado foi oficialmente declarado extinto, com uma grande seca e a chegada do fungo anfíbio Chytris sendo considerados fatores que contribuíram para sua extinção. 10. Rãs gástricas. As rãs gástricas são extremamente únicas, com 2 espécies conhecidas, a rã de choco gástrico do norte e a rã gástrica do sul. Ambas são encontradas apenas em áreas extremamente pequenas no leste da Austrália e são as únicas rãs conhecidas por criarem suas crias dentro de seus estômagos. Descobertas na década de 1970, desapareceram apenas uma década depois, com o fungo anfíbio Chytris provavelmente contribuindo para sua extinção, juntamente com a desflorestação, perturbação do habitat e introdução de espécies invasoras. Há esforços para trazê-las de volta por meio de um processo chamado de desextinção. Muito obrigado por assistir até aqui. Sua presença é muito importante. Se gostou, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e comentar o que você achou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.